Muitos fãs não gostam do final da Dança dos Dragões, o quinto livro das Crônicas de Gelo e Fogo, porque acham que os esforços da Daenerys em promover a paz em Meereen são frustrantes e inúteis. Afinal, ela passa uma boa parte do livro tentando conter o caos na cidade e no final parece que as coisas não poderiam dar mais errado. Mas será mesmo que a Dany era tão ingênua? Será que o destino de Meereen era inevitável? Ou um olhar mais profundo para a situação de Meereen nos mostra o contrário? Para responder isso, a gente precisa olhar para quem são os inimigos da Rainha Dragão e quais eram os objetivos deles lá em Meereen. Eu sou o TH Magaldi e esse é o nosso segundo episódio da série Desfazendo o Nó de Meereen. Então, vem comigo. Olá amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Cala a Boca Thiago e como eu falei, essa é a nossa segunda parte, analisando o cenário caótico lá de Meereen e basicamente todo o plot da Daenerys no quinto livro das Crônicas. Antes de tudo, vale ressaltar que como esse é o segundo vídeo da nossa série, você precisa ter visto o primeiro, no qual eu falo sobre a tentativa de assassinato da Daenerys com os gafanhotos envenenados. Eu vou deixar esse vídeo na descrição e também algum card aqui pra cima do vídeo. Também vale deixar claro que essa série de vídeos é baseada numa série de artigos escritos por um cara chamado Adam Feldman, traduzidos e publicados no blog Mágica e Daenerys, que eu também vou deixar linkado aqui na descrição desse vídeo. Bom, então sem mais delongas, vamos lá. Hoje a gente vai seguir a linha de raciocínio apresentada no primeiro vídeo, no qual a tentativa de assassinar a Dany com os gafanhotos envenenados não foi feita pela Arpia, através do Hizdahr Zolorak, que é o marido da Daenerys, mas sim um golpe provavelmente vindo do seu antigo aliado, o Skahaz Mokandak, o Cabeça Raspada. Ou seja, basicamente o contrário do que o Sir Barristan Selmy pensa no final da Dança dos Dragões. E se esse for o caso, então a paz que a Daenerys estava construindo, tentando acertar suas diferenças com a Arpia e com seus inimigos externos, especialmente os Yunukaitas, não era uma paz falsa. Era uma paz construída com muita dificuldade, era uma paz frágil, sim, mas era uma paz eficiente. Para entender isso melhor, a gente precisa identificar quem realmente são esses inimigos da Daenerys com os quais ela fez a paz e entender realmente quais eram os interesses deles e por que a paz de fato beneficiava essas pessoas. Bom, logo no início da Dança dos Dragões, nós somos apresentados aos Filhos da Arpia, uma rebelião secreta que age lá em Meereen para matar todos os homens da Dany e todos os libertos meerinenses que apoiam o governo dela. Nos primeiros capítulos, os assassinatos apenas aumentam até que a Daenerys toma crianças nobres de Meereen como reféns, o que dá uma equilibrada na situação. E quando a Daenerys propõe um casamento com o Hizdahr, no caso dele parar os assassinatos por 90 dias como condição, a matança acaba imediatamente. É apenas no final do livro, quando o Sir Barristan depõe o Hizdahr acreditando que ele participou da tentativa de assassinato da Dany, que as mortes voltam a acontecer como vingança. E tudo isso nos dá uma introdução e esclarece alguns pontos sobre os Filhos da Arpia e sobre como a Arpia como um todo, funciona lá em Meereen. A primeira coisa que a gente consegue entender da Arpia é que a violência dela não é fruto de um movimento descoordenado, mas muito pelo contrário, é algo muito bem planejado e dirigido. Essa é a única explicação que a gente tem para os assassinatos cessarem tão rapidamente e começarem tão rapidamente a partir de algumas decisões que são tomadas pela Daenerys ou os aliados dela. Por causa do perfil de quem os Filhos da Arpia atacam, a gente sabe que eles representam os interesses nobres de Meereen. Inclusive, a gente pode até considerar que a Arpia é um sinônimo para esse conjunto de nobres de Meereen, que talvez tenha um cabeça ou outro, mas representa basicamente essa elite meerinense. Além disso, o livro também deixa muito claro que a Arpia é incapaz de enfrentar as forças da Dany em campo aberto. E ao invés disso, eles preferem agir nas sombras. O cessar imediato dos assassinatos também implica que a Arpia é capaz de tomar atitudes racionais e calculadas. Ou seja, eles não são só um grupo de extremistas que odeia Daenerys. Eles têm realmente uma coordenação e eles agem com um objetivo em comum. Bom, existem alguns argumentos para a gente pensar até mesmo que a Graça Verde, a Galaza Galari, que é uma líder religiosa lá em Meereen, a principal líder religiosa de Meereen, poderia ser a cabeça por trás da Arpia, já que ela é a primeira a sugerir, por exemplo, o casamento da Daenerys com o Hizdahr para que o caos cessasse completamente na cidade, e a gente sabe que isso deu certo. Inclusive, o Thiago Gonçalves, que é um inscrito aqui do canal, sugeriu isso no último vídeo, que a Galaza Galari seria a pessoa por trás da Arpia, e eu falei para ele que eu ia comentar aqui no vídeo, então tá aqui a citação. E, como eu falei, apesar da selvageria com que os
filhos da Arpia atuam lá em Meereen, com estupros, torturas, mutilações, contra todo o povo da Daenerys, eles parecem não fazer as coisas de uma forma irracional, mas eles têm base em interesses muito bem calculados. Existe realmente uma coordenação por trás das atitudes e dos ataques que eles fazem. Bom, mas qual é a motivação da Arpia para agir contra a Daenerys? Bom, primeiramente, a Daenerys simplesmente destruiu todo o modo de vida dos nobres lá em Meereen. Sem contar que a primeira atitude que ela toma ao chegar na cidade é simplesmente crucificar 163 nobres lá na praça da cidade. Só por conta disso, a gente já poderia pensar que a Arpia age de uma forma vingativa contra a Dany, já que membros das famílias deles foram mortos de uma forma cruel por ela. Sem contar que a escravidão era a base econômica ali de Meereen, coisa que a Daenerys estragou, e a primeira impressão que a Dany deixa quando chega na cidade é simplesmente de ser uma estrangeira violenta e irracional, que, como se fosse uma conquistadora impiedosa, não entende os costumes meerinenses e simplesmente vai fazer o que quiser ali na cidade. Eu sei que o leitor vai concordar com a Daenerys por ter matado os 163 nobres meerinenses, porque foi uma vingança por eles terem deixado 163 crianças escravas crucificadas no caminho da Daenerys até Meereen. Porém, é justamente esse o ponto. Para os meerinenses, essas crianças crucificadas não são iguais a nobres. E o fato da Daenerys não compreender isso já mostra para eles que ela seria irracional. Por mais que a gente, como leitor, entenda o lado da Daenerys e até apoie ela nessa atitude. Bom, tudo isso significa que inicialmente os meerinenses acreditavam que a Daenerys seria o fim deles, né? O fim de estilo de vida deles. Então os atentados começam para tentar expulsar a Daenerys da cidade. Porém, quando a gente chega no 4º capítulo da Dança dos Dragões, a gente vê a Galasa Galari sugerindo que se a Daenerys casasse com o Rhysdar Zolorak, uma paz ou uma trégua seria possível. E aí a gente fica se perguntando, o que fez a Arpia mudar esse posicionamento? O que fez eles passarem em 4 capítulos a ver a Daenerys como uma conquistadora impiedosa e uma estrangeira que era um atentado contra o estilo de vida deles, para alguém com quem eles poderiam negociar e com quem seria possível fazer acordos de paz para que eles convivessem de uma forma harmoniosa, ou tentassem pelo menos. O que mudou na perspectiva deles em relação a Daenerys? Bom, provavelmente existem 2 motivos principais para essa mudança de postura da Arpia em relação a Daenerys. Bom, o primeiro deles é a visita do Charo Xhoan-Daxos lá em Meereen. Ele vai para a cidade fazendo uma oferta de Qarth para Daenerys deixar Essos com vários navios, mas ela simplesmente recusa. E com isso, Qarth declara guerra contra Meereen e o bloqueio da cidade começa. Muito provavelmente, a escalada do conflito externo na cidade fez com que os nobres percebessem que havia um risco real de Meereen ser saqueada e eles fossem massacrados completamente por um inimigo estrangeiro, talvez até conquistados e feitos de escravos. Por isso, o Rhysdar chega a mencionar para Dany todas as preocupações que ele tem em relação a essa possível guerra. Ele faz isso no capítulo 4 da Daenerys, lá na Dança dos Dragões. Abre aspas. Meereen não pode suportar outra guerra, vossa radiância. Qarth é uma cidade de mercadores, e eles adoram o tinir das moedas de prata, o reluzir do ouro amarelo. Quando esmagou o comércio de escravos, o golpe foi sentido de Westeros a Asshai. Qarth depende dos seus escravos. O mesmo acontece com Tolos, Nova Guis, Lys, Tyrosh, Volantes. A lista é longa, minha rainha. Fecha aspas. Porém, provavelmente, a mudança mais importante para a Arpia rever o posicionamento dela em relação a Daenerys veio da própria Daenerys. E por que eu digo isso? Apesar dos ataques brutais da Arpia contra o povo da Dany, ela trancou os dragões na cidade e se recusou a executar as crianças nobres que ela tinha feito como refém, mesmo que o Cabeça Raspada, que é um dos conselheiros da Daenerys, insistisse muito nisso. Quando a Graça Verde visita a Dany, inclusive, esse é um dos pontos que ela acaba comentando. Abre aspas. Morreram mais libertos ontem à noite, ou pelo menos foi o que me foi dito. 3. Dizê-lo deixou um sabor amargo na boca. Os covardes assaltaram umas tecelãs libertas que não tinham feito mal a ninguém. Tudo o que fizeram foi produzir coisas belas. Tenho uma peça de tapeçaria que me deram pendurada por cima da minha cama. Os filhos da harpa quebraram-lhe os tear e violaram-nas antes de lhes cortarem as gargantas. Foi o que ouvimos dizer, e no entanto, vossa radiância encontrou a coragem de responder à carnificina com misericórdia.
Não fizestes mal a nenhuma das nobres crianças que tem como reféns. O Cabeça Raspada queria alimentar os vossos dragões com elas, segundo se diz. Uma vida, por cada fera de bronze abatida, queria que uma criança morresse. Aqueles assassinatos não são obras deles, disse Dany, a Graça Verde, numa voz sumida. Eu não sou nenhuma rainha carniceira, e por isso Meereen vos agradece, disse Galaza Galari. Fecha aspas. Só pra comentar que eu peguei o trecho que tava lá no texto e tá traduzido do inglês provavelmente, por isso que vai ficar um pouquinho diferente da versão que a gente vai ter nos livros. Só uma notinha de esclarecimento. Bom, diferente da Galaza Galari, muitos fãs criticam a Dany por não cumprir a promessa de matar as crianças reféns conforme os Filhos da Árpia avançam os seus ataques contra ela. Eles consideram isso um sinal de fraqueza da Dany, mas na verdade é a misericórdia da Daenerys que torna o acordo de paz possível. É justamente nesse ato que ela demonstra que não era uma rainha irracional e uma estrangeira carniceira como os mirinenses tinham pensado no início. Ela se mostra como alguém com quem eles podem dialogar e negociar uma paz. Por isso, quando a Daenerys formalizou o casamento com Rhaegar, a paz voltou em Meereen e os assassinatos pararam. E até mesmo a escravidão continuou banida, que era algo do ponto central do governo da Dany, porque a negociação deles fez sentido e cada um dos lados cedeu. É lógico que a Daenerys continuava odiando a Árpia e os nobres de Meereen provavelmente também preferiam que a Daenerys fosse embora da cidade o quanto antes. Porém, eles conseguiram estabelecer um ponto de equilíbrio para que Meereen conseguisse seguir com a vida. Era uma paz frágil, como eu já comentei, mas era uma paz sincera. E o nome disso é política. É cada um dos lados ceder em prol de um bem social ou de um bem maior. Pode ser que num futuro os nobres voltassem a tramar contra o governo da Dany, mas é improvável que eles tenham tentado quebrar a paz que tinha sido estabelecida há pouco tempo, sendo que o poder que eles tinham acabado de perder estava sendo recuperado. E provavelmente eles não iam fazer isso de uma forma tão precoce e mal feita quanto com os gafanhotos envenenados. Sendo assim, a gente pode perceber que até o Drogon descer na arena de Daznak e o caos recomeçar, a Daenerys tinha sido muito bem sucedida em estabelecer uma política de paz em Meereen. E isso é um feito bem surpreendente para apenas uma garotinha que não sabe nada de governar, não é mesmo? E só quem lê o livro pegou essa referência. Bom, além da Árpia, a Dany também teve que fazer a paz com outra entidade lá em Meereen, os Yuncaítas. No geral, os leitores também veem o plot de Yunkai como se eles fossem grandes vilões da história que apenas zombaram da Daenerys e tiraram vantagem da ingenuidade dela sem nunca realmente querer fazer uma paz. Porém, a gente também precisa entender quais eram os interesses yuncaítas na guerra ou num acordo de paz. O próprio Cabeça Raspada, que provavelmente é a pessoa que mais queria a guerra lá em Meereen, quando está tentando convencer o Sir Barristan, ele deixa claro que os interesses de Yunkai em relação à paz eram verdadeiros. Abre aspas. A paz de Rhaegar é uma farsa. A princípio, não era. Os Yuncaítas tinham medo da nossa rainha, dos seus imaculados, dos seus dragões. Esta terra já antes conheceu dragões. Yurkaz Zo Yunzak tinha lido as suas histórias. Ele sabia. Rhaegar também. Por que não uma paz? Daenerys desejava. Conseguiam vê-la. Desejava demasiado. Devia ter marchado para Astapor. Scarraz aproximou-se mais. Mas isso foi antes. A arena mudou tudo. Daenerys desaparecida e Yurkaz morto. No lugar de um velho leão, uma matilha de chacais. O Barba Sangrenta. Esse não gosta de paz. E Amaz, pior, Volantes lançou a sua frota contra nós. Bom, ok, pode ser que não seja tão claro assim esse trecho aí do Cabeça Raspada. Mas vale ressaltar que antes da Daenerys desaparecer no Drogon, o Rhaegar tinha arquitetado um plano de paz com Yunkai que parecia ser funcional. Basicamente, a Daenerys aceitaria que os Yuncaítas voltassem com o tráfico de escravos fora de Meereen sem que ela interferisse. E mesmo relutante, a Daenerys acabou aceitando, já que Yunkai era a principal força que estava cercando ali Meereen e ameaçando a guerra. Yunkai manda um dos seus líderes, o Yurkaz, para celebrar o casamento da Daenerys e formalizar esse acordo de paz. Porém, ele é morto pisoteado na arena quando o Drogon aparece e quando Rhaegar é deposto pelo Sir Barristan, Yunkai volta atrás na paz e recomeça o cerco. Porém, como o próprio Cabeça Raspada diz, o Yurkaz era favorável à paz, pois ele conhecia o passado de Essos e sabia que os dragões eram capazes de fazer. Então ele tinha medo da Daenerys, ele tinha medo dos dragões dela e ele tinha medo dos Imaculados. E tinha bom motivo para isso. Embora a Daenerys não gostasse do Yurkaz, o Cabeça Raspada deixa claro que ele não era um vilão caricato,
mas era um homem que entendia muito bem a situação política da região e queria negociar um tratado eficiente, assim como a gente também acaba vendo lá nos capítulos do Tyrion. Para a gente entender tudo isso melhor, também vale voltar um pouquinho para lembrar qual que era a posição de Yunkai lá em Essos. Quando a Daenerys parte da cidade no terceiro livro, ela deixa um governo ainda formado por escravagistas, diferente do que ela fez em Astapor, que ela simplesmente matou todo mundo. Mas assim que ela vai embora, esse governo volta a estabelecer a escravidão e já começa a contratar aliados para se unir contra a Daenerys. Na Dança dos Dragões, no capítulo do Quentyn Martell, a gente vê que Yunkai contratou 3 companhias mercenárias e ganhou o apoio de Nova Guiz e, muito importante, estava tentando convencer Volantes também a se unir à causa deles contra Meereen. Como eu mencionei antes, os Yunkaitas temiam a Daenerys profundamente, especialmente depois dela ter queimado o tocar de um mensageiro Yunkaita antes de invadir a cidade lá no terceiro livro. Por conta disso, inicialmente Yunkai parte para Astapor para derrotar o rei Cleon, que tentava uma aliança com a Daenerys, da qual ela recusou, e do qual a cidade de Astapor estava um completo caos, porque depois que a Daenerys sai de lá, eles começam uma guerra civil, então quando Yunkai chega é basicamente um massacre. Depois disso, as forças de Yunkai e Nova Guiz partem unidas para Meereen, mas eles não têm um exército consistente, já que eles são famosos pelos escravos de cama e não por escravos de guerra. Por isso mesmo, até o príncipe esfarrapado, que é líder dos soprados pelo vento, considera uma possível traição no caso de Yunkai ser derrotada lá na batalha, em Meereen mesmo. Ou seja, se os Yunkaitas têm a Daenerys e eles estão lutando única e exclusivamente para manter o modo de vida deles e restabelecer o tráfico de escravos, o acordo de paz feito pelo Hizdahr é muito funcional para eles. A Dany fica em Meereen, mas permite que o mercado de escravos continue em Essos, o que é extremamente bom lá para a Cidade Amarela. O Hizdahr até mesmo explica isso para Daenerys também no capítulo 4 dela. Abre aspas. Quando esmagou o comércio de escravos, o golpe foi sentido de Westeros a Ashai. Qarth depende dos seus escravos. O mesmo acontece com Tolos, Nova Guiz, Lys, Tyrosh e Volantes. A lista é longa, minha rainha. Eles que venham, em mim encontrarão um inimigo mais duro do que Cleon. Antes morrer lutando do que devolver os meus filhos à escravidão. Você fala da Daenerys. Pode haver outra opção. Os Yunkaitas podem ser convencidos a permitir que os vossos libertos permaneçam livres, creio. Se vossa reverência concordar que a Cidade Amarela pode treinar e vender escravos sem ser molestada desse dia em diante. Não é necessário que corra mais sangue, exceto o sangue desses escravos que os Yunkaitas irão treinar e vender, disse Dany. Mas apesar disso, reconheceu a verdade nas palavras dele. Pode ser que esse seja o melhor fim que podemos esperar. Fecha aspas. Porém, além deste acordo, os Yunkaitas também pedem um segundo termo para Daenerys. Eles querem que o Hizdahr seja coroado rei e que ele possa governar ao lado dela, porque eles não confiam inteiramente na Dany. Isso acaba, se a gente parar para pensar, favorecendo tanto os interesses Yunkaitas quanto os dos filhos da Árpia. Ou seja, é muito positivo para os inimigos da Daenerys esse acordo de paz. Aceitando esses termos, então, a Daenerys forja a paz. Porém, tudo isso cai por terra quando o Drogo invade a arena, a Daenerys some montada nele, e Urkaz, que era o principal mensageiro e representante de Yunkai ali em Meereen, morre pisoteado pela multidão. Porém, apesar de todo esse caos, os líderes Yunkaitas ainda consideram manter os termos de paz. Nós vemos isso no capítulo do Tyrion, que o Yezan, que era o principal nome para assumir, o comando de Yunkai, era favorável a manter a paz feita pelo Hizdahr, pela Daenerys e pelo Urkaz. Infelizmente, duas coisas acontecem. Primeiro, o Yezan acaba morrendo pelo fluxo sangrento e finalmente os reforços navais de Volantes chegam para bloquear Meereen completamente, algo que os Yunkaitas não esperavam que fosse acontecer, porque os volantinos não tinham aceitado ainda entrar em guerra contra Meereen. Mas a gente pode pensar que se não fosse o incidente na arena, a Daenerys e o Hizdahr também poderiam acertar termos de paz com Volantes. E considerando que os dois principais líderes de Yunkai, o Urkaz e o Yezan, antes de morrer, queriam manter os termos de paz, parece improvável pensar que a Cidade Amarela não tivesse o objetivo de cumprir com esses termos, independente das circunstâncias que mudassem ali em Meereen, Claro, sem considerar todo o caos que rolou na arena. Ou seja, tanto a Árpia quanto o Yunkai eram sim pessoas escravagistas que odiavam a figura da Daenerys.
Mas o texto do quinto livro dá muitos indícios de que eles estavam dispostos a fazer a paz durar e tinham muitos motivos para isso, já que os acordos beneficiavam os interesses deles. Este é mais um ponto que confirma que eles não devem ter tido nada a ver com os gafanhotos envenenados e que, infelizmente, o Sir Barristan Selmy apenas piorou a situação quando ele depôs o Risdar. Porém, provavelmente a maior parte dos fãs vê a paz de Meereen como algo negativo. Isso acontece porque a própria Daenerys não se sente bem com ela. E é justamente sobre isso que a gente vai falar no próximo episódio. Porque como diz o Adam Feldman no texto dele, se o acordo de paz em Meereen é real e se a paz é verdadeira, o arco da Daenerys fica realmente muito mais interessante. Mas é isso, pessoal. Essa foi a segunda parte aí da gente desfazendo o nó de Meereen. Talvez esse vídeo, né, tenha ficado um pouco corrido e com muita informação, porque tinha muita informação de fato, né, pra gente falar, e eu tenho um tempo limite pro vídeo, não queria ficar assim muito longo também, então eu acabei dando uma corrida aí pra tentar resumir e condensar a informação pra vocês. Lembrando que vocês podem olhar o texto do Adam Feldman, que vai estar na descrição do vídeo, pra vocês conferirem algumas informações que eu trouxe, e também a discussão continua nos comentários, vocês podem dizer o que vocês acham. O foco aqui é a gente pensar, que eu acho que é o que o Adam Feldman tá trazendo, que a paz de Meereen era real, né? Diferente do que a gente pensa lendo o livro pela primeira vez. Eu também, quando li A Dança dos Dragões, fiquei com essa impressão de que, né, a Daenerys não conseguiu forjar paz, de que o governo dela não tinha dado certo. Mas quando a gente olha por essa perspectiva que o cara tá trazendo no texto, a gente percebe que não, que provavelmente a Daenerys conseguiu sim fazer uma paz com a Árpia e conseguiu sim forjar uma paz com os Yuncaítas, porque o acordo de paz favorecia para eles. Eu também falei no último vídeo sobre a Daenerys ser uma salvadora branca, que isso é um tema muito polêmico, né, entre os fãs. E eu falei que ela sim começava a história dela como uma salvadora branca, mas que ela estava aprendendo. E eu acho que justamente esse arco em Meereen, e especialmente se a paz é verdadeira, a gente vê como a Daenerys está aprendendo. Porque isso significa que ela corrigiu os erros dela. Mandar matar, né, crucificar 163 nobres, pelo motivo que fosse, foi uma péssima forma de começar o governo dela em Meereen. E ela pagou caro por isso. Mas ela vem tentando corrigir esses erros, fazendo concessões, mostrando que para governar, ela não pode ser só o Aegon Conquistador, o dragão que vai mandar em todo mundo e impor a vontade, independente da cultura, da região ou do contexto que ela está vivendo. Ela precisa sim ser política, ela precisa sim ceder, ela precisa sim agir com estratégia. E é isso que ela mostra justamente nesse livro, especialmente se a gente olha para a Dança dos Dragões com essa ótica de que a Daenerys sim conseguiu forjar a paz. Então é isso, deixem nos comentários o que vocês acham sobre essa segunda parte, o que vocês esperam da terceira parte, o que será que vai vir. Comentem também sobre qualquer coisa que vocês queiram comentar. Não se esqueça de deixar o like nesse vídeo e eu vejo vocês no próximo. Valeu, falou e até mais. Take 1. Depois de uma longa tentativa de 10 minutos. Sim, vamos lá. Afinal, ela passa uma boa parte do livro tentando conter o caos na cidade. É isso, Diego. Por isso que a gente já tentou 500 mil vezes. É verdade. Olá, amigos. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Cala a Boca Thiago. E como eu falei, a nossa segunda parte analisando o cenário caótico lá que a gente tem em Meereen. E basicamente todo o plot... Ai, eu sinto que eu tô muito sem animação. Sim. Também vale lembrar que essa... Não deu certo meu exercício de dicção. Queria só falar isso. Piorou, né? Parece que piorou. E comentando que essa... Peraí. Esse é o problema desse vídeo. Aqui eu já tô falando do conteúdo. Meereenense. Eu acho estranho falar Meereenense. Meereenense, sei lá. O imediato para alguém com quem seria possível negociar. O que faz isso mudar eles de opinião? O que faz eles mudarem de opinião? Ficou muito estranho esse trecho, né? Peraí que eu vou ler de novo. Take 2, porque a Milena precisou... Take 2, porque a Milena precisou assoar o nariz. Tá acabadíssima, Diego. Tá com 2 tufos de papel higiênico enfiando no nariz. Bizarríssimo. Sem exposição, por favor. Olha a voz já tá com a cara rachada. Isso aí é pra não atrapalhar também, Diego. O primeiro deles é a visita do Charo Xuan Daxus lá em Meereen. Com isso, com essa recusa, Quart declara guerra. Quart é uma palavra que me pega. Ela nem é difícil de falar, mas ela me pega. Ele vai pra lá fazendo uma oferta de paz de Quarth para que Daenerys deixe Essos. Daenerys.
Ele vai pra lá fazendo uma oferta de Quarth para que a Daenerys deixe Essos, mas ela acaba recusando. Ai, parece que falta alguma coisa. Ai. Por isso, o Risdar chega a mencionar eu ia falar pra capítulo 4. Ai. Tá vendo também até a Milena precisar, só o nariz, estragar com a minha dicção, meu fluxo. Do vídeo, E se recusou a executar as crianças nobres que ela Crianças noobs. Porém, como o próprio Cabeça Raspada diz, o Yurkaz... Esses nomes também. Essos também tá me acabando comigo. Como eu comentei antes, os Yunkaitas. Meu Deus, é muito difícil. Tudo bem. Eu achei que esse texto também não deu pra entender muito bem. Você achou que deu pra entender?